E aí, gente, tudo bom com vocês? Gravando rapidinho esse vídeo entre um atendimento e outro para trocar uma ideia com vocês hoje sobre ser o Dia Nacional da Ciência. Achei que seria interessante a gente fazer rapidinho uma reflexão sobre por que ter um Dia da Ciência e por que a ciência é importante na nossa vida. A gente lida em muitas circunstâncias com uma postura de levianizar a ciência, de se perder de vista que a ciência ela é todo um processo de produção e reprodução de conhecimentos sobre a realidade e que não é um conhecimento que se pauta em opiniões e em crenças, mas em verificação, em constatação de hipóteses, em testes, em muitas coisas do tipo, em estudos muito aprofundados e rigorosos e críticos para se formular dados da realidade que num contato aparente e imediato que os nossos sentidos permitem na vida cotidiana, a gente não teria esses conhecimentos. E aí a gente pode ir muito pensando no quanto é importante a gente ter acesso a condições para se apropriar de conhecimentos científicos e do porquê que é tão importante a gente defender a escola pública e a universidade pública como espaços que não só produzem conhecimentos, mas formam pessoas à medida que elas se apropriam desses conhecimentos científicos, bem como produzem eles. A realidade ela não tá pronta para eu entender ela como ela funciona. Eu não olho uma maçã caindo da árvore e entendo automaticamente as leis da física. É uma coisa que está detrás do fenômeno. Eu olho o funcionamento de uma pessoa nas suas relações e questões de ansiedade, de depressão, de autoestima, elas não estão lá prontas. Elas estão detrás de comportamentos aparentes da pessoa que, por meio de investigações na ciência psicológica, eu vou podendo compreender. E quando eu não tenho acesso a conhecimentos científicos, eu não me transformo. Porque apropriar-se de conhecimentos da realidade é reestruturar todo o nosso jeito de pensar e de perceber o mundo. E só quando eu reestruturo esse jeito de perceber o mundo e de compreender o mundo que eu posso atuar de uma forma diferente sobre ele, transformando esse mundo também reciprocamente, transformação minha e transformação do mundo. Eu noto muito na psicologia o quanto muitas coisas que são embasadas cientificamente acabam sendo tratadas como uma questão de opinião. Ai, mas na minha opinião, depressão é falta de fé. Na minha opinião, depressão é falta de seja lá o que for. E tudo bem, não se trata de ser contra pessoas entenderem que a fé é importante ou que seja lá o que é importante para o bem-estar, para a felicidade ou para o desenvolvimento, mas a questão é que a gente tem todo um histórico de estudos e de trabalhos e de contribuições que permite a gente formular fenômenos da realidade como uma depressão, por exemplo, para além de opiniões e de constatações aparentes e imediatas. Existem estudos aprofundados detrás da aparência de fenômenos como adoecimentos psíquicos. E como essa questão da opinião, ela acaba sendo muito problemática. Pessoas são livres para terem opinião do que quiserem sobre o que bem quiserem, mas a partir do momento em que eu não vou tendo acesso a condições para elaborar o que formou essas minhas opiniões, essas opiniões procedem ou não, eu vou ficando no estado de ignorância. E até que ponto, muitas vezes, é de interesse hegemônico que se mantenha pessoas nesse estado de ignorância para que elas não precisem, elas não tenham condições de ver a realidade e, desse modo, não vejam quais coisas estão levando a vida delas a caminhar de um jeito injusto. Coisa que muitas ciências por aí, ciências humanas e tudo mais, mostram pra gente que se a gente entende o funcionamento da sociedade, da história, da realidade, a gente pode entender como a gente tem que se portar e como a gente tem que se relacionar e se organizar para lidar com o futuro, tanto o futuro social como o futuro da nossa própria vida individual. Há que se tomar um cuidado muito grande para não se tomar o domínio de conhecimentos científicos com soberba e com arrogância de um intelectualismo acadêmico que fica numa bolha totalmente alienada da sociedade. Isso é uma coisa muito problemática e que muitas vezes acaba ainda mais distanciando as pessoas de discussões científicas. Mas é muito importante também a gente ter esse cuidado. Até que ponto essa ideia do eu não preciso da ciência para
que minhas opiniões possam ser válidas é uma coisa bastante problemática. A partir do momento que eu entendo que a ciência é a coisa do outro e não diz respeito a mim, e eu vou me contentando com os recursos psíquicos e os recursos de conhecimentos mesmo que eu tenho para elaborar essa realidade, eu vou entendendo que tá tudo bem as coisas serem como são, quando na verdade não tá tudo bem. Eu poder formular que a realidade ela me envolve, mas ela é maior do que eu e ela tem o seu próprio mecanismo de funcionamento, suas próprias leis, seus próprios processos e fundamentos, não anula a minha existência. Não significa que eu sou um ser inválido e que eu deva ser cancelado, mas eu sou capaz de alçar patamares de desenvolvimento mais desenvolvidos para eu poder compreender essa realidade também. E quanto muitas vezes não, essa questão do que é científico e do que não é, deixa de ser pautado numa cientificidade e passa a ser uma disputa de ego. E quanto muitas vezes a ciência está distante de todas essas coisas, acaba reforçando o quanto não existe conhecimento neutro. Não dá para a gente defender uma propagação da ciência, por exemplo, na psicologia, que defenda cura gay, que defenda perspectivas racistas. Então, todo conhecimento que se produz, ele se produz com um propósito. Mas quando as pessoas não estão conscientes dos propósitos para se mobilizarem, para adquirirem conhecimentos e agirem na realidade, o conhecimento ele perde o sentido que ele deveria ter. E por isso que é tão importante a gente defender a ciência. Quando vai se esvaziando cada vez mais as condições de pessoas terem contato com a ciência, entenderem que são coisas nossas, de todos nós, tanto para a gente se apropriar como para a gente produzir e transformar a realidade, essa ideia de eu defender a minha opinião como se ela estivesse no mesmo estatuto de leis e teorias científicas acaba indo para caminhos muito estranhos. No final das contas, não se trata de eu defender que a cloroquina cura o coronavírus, ou que a pandemia não tem nada a ver, ou que usar máscara é coisa de viado, ou que a Terra é plana. Não se trata do fenômeno em si, do que eu realmente acho que a Terra verdadeiramente é, mas muito mais às vezes de eu querer sustentar um posicionamento meu como uma forma de eu sustentar a mim mesma. E a gente deve se sustentar na vida e nas nossas relações. A questão é, será que o embasamento de pensamento que eu tenho, de como eu me formulo e como eu formulo a realidade que eu vivo, dá conta de eu viver nessa realidade e de me desenvolver e desenvolver a sociedade reciprocamente? E é isso que eu pensei em falar hoje pra vocês. Desculpa que ficou um vídeo um pouco mais informal e mais bagunçado. Foi feito meio que às pressas e de última hora, mas achei que era importante ter essa conversinha rápida com vocês. Beijão aí.